Cara, você apresenta programa de TV e de rádio. A dinâmica ali, pra você, é diferente, assim? Quando eu fui pra TV, eu entendia que era o volume. A rádio e a TV eram o volume, da intensidade da onde a minha voz ia chegar. Porque na rede social a gente é isso, né? A gente tem ali uma voz. Sim. Então, pra mim foi um desafio muito grande me expor próximo aos meus. Qual a sua avaliação? Porque hoje as pessoas falam muito sobre os hates e tudo mais. Como que você enxerga isso? Da pessoa sentir, te ver ali e já coloca um comentário ou qualquer coisa assim. Porque a família a gente viu que teve um peso grande aí pra você. Mas em relação aos outros? Um crescimento é comprovado que em 2025, quem não está estruturado nas redes sociais, em 2030 está fora do mercado. Mas se você trabalhar com pessoas... Que isso, gente? O grande mistério hoje é você saber ser humano. Olha que absurdo. O sucesso, Sim. Ele não é pra quem não tem fome, né? Ele não é pra qualquer um. Ele é pra quem realmente quer. Empreendedorismo eu conto mais com a ação do que com a sorte. Eu junto a ação com Deus e aí eu chego na sorte. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal pra você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal! Vem chegando aqui para assistir mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a convidada é muito especial. Pega um papel e uma caneta, porque além de ser histórias que inspiram, você hoje vai ter aqui uma mentoria, muitos conhecimentos. Ela é apresentadora de rádio, de TV, palestrante, tem um currículo vasto, Medina. Diretora da Câmara Comercial de Portugal e Angola. A mulher é braba, gente. Faz 5 entrevistas ao vivo, não? Você dá conta? Gente, eles focaram nisso, nesses 5 entrevistas por dia. Veio, eu não devia ter contado essa parte. Mentora das mídias sociais, de eventos, né, cara? É. Tem a palestra que dá um show pra galera, que impactou todo mundo ali do Instituto IN. E eu sei que tem a vida corrida, que cada hora tá num local diferente. Então, pra nós é uma honra, cara, que eu sei que você saiu de São Paulo pra tá vindo aqui. E de verdade mesmo, eu sou muito grato. Imagina, mas um casal desse maravilhoso que tá aqui disposto a inspirar pessoas. Eu é que sou honrada de estar aqui sendo entrevistada por vocês. Muito obrigada mesmo. Valeu, cara, não tem barreiras, hein, amor? Não tem. Se vem um convite de fora, na mesma hora ela embarca e vai. Não, e eu adoro carregar todo mundo, então já faz a mala, já deixa pronta. Já deixa pronta, que a gente já faz um podcast fora. Olha, pra mim, tudo quanto é lugar, tá tudo certo. Valeu, cara. Camila Silveira, hein, Medina? Camila Silveira. E aí, Gu? Tem muito pra aprender? Tenho muito pra aprender, muito pra perguntar. Então, cara... Bora. Posso já começar já com as perguntas fortes aí? Ai, que medo, né? Pode sim. Vamos ver se eu dou conta, né? Desse casal entrevistador maravilhoso. Valeu, cara. Em primeiro lugar, te agradecer mais uma vez. E, de verdade, próxima palestra sua, vou estar presente. Porque todo mundo do Instituto IN fala dessa palestra. Então, falei, a Camila Silveira tem que estar aqui com a gente. E é uma honra ter você. E aí você compartilhou um pouquinho que você começou sua trajetória profissional na África, na Angola em específico, né? Como que foi essa história aí, cara? Que aí a gente vai eu trabalhava no Brasil e aí eu tava pra me casar. Olha a história, né? Vocês vão ver. Se tem uma pessoa que tem história maluca, sou eu. Mas assim, eu tava pra me casar. A empresa que eu trabalhava fechou.
e tinha um africano que queria ser atendido de qualquer forma e essa empresa não atendia. E eu faço amizade muito fácil. E aí não, vamos lá, o que o senhor precisa, né? Porque, nossa, imagina, veio tão longe isso, aquilo. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, você aceita um trabalho fora de fazer uma feira multissetorial? Aí eu falei pra ele, nossa, não sei nem onde é Pirituba. Imagina se eu vou pra África fazer o quê? Não é por aí, não consigo, né? E ele falou, não, tenho certeza que você é a pessoa certa. E aí ele falou, faz assim, só que você precisa pagar os custos, tal, tal, tal. E eu, assim, na época não tinha condição nenhuma mesmo. E aí, eu lembro que eu comecei a pedir dinheiro emprestado para todo mundo, porque eu falei, nossa, é uma oportunidade, né? Como que a gente vai para outro lugar? Mas, na verdade, eu acho que eu não tinha muita dimensão, assim, do que eu tava querendo. E aí eu não consegui o dinheiro para ir. E ele falou assim, e aí eu fui para agradecer e falei para ele, olha, eu queria muito, eu cheguei a tirar documentação e tal, mas eu não tenho recurso para ir. Então, eu acho que eu não vou conseguir mesmo e a gente vai ter que cancelar esse projeto. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Você vai, mas eu te dou 7 dias para pagar tudo que eu gastar com você. Aí eu falei assim, 7 dias? Deus fez o mundo em 7 dias, por que eu não vou conseguir pagar, não é verdade? Eu falei, tá tudo resolvido. Bora, vamos embora, né? Mas aí, depois, quando eu entrei no avião, acho que eu comecei a fazer a conta certa, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa loucura, que eu tinha consumido no dia que eu aceitei um negócio desse. E aí, mas eu sempre faço isso. Primeiro eu aceito, depois que eu vou mensurar o risco. E aí, eu entrei no avião, quando foi aterrissando, assim, que eu fui olhando, eu falei assim, meu pai do céu, eu nunca fui nem pra Pirituba sozinha. Aonde que eu fui me enfiar? O que eu tô fazendo aqui? E aí, mas por fim, eu fiz um plano lá no domingo, isso foi num domingo que eu cheguei, e na quarta-feira eu paguei tudo que ele tinha gasto comigo. Eu me hospedei no hotel, que eu não tinha a menor possibilidade de pagar nada disso, mas aí eu fui fazendo tudo que eu faço hoje, que eu ensino hoje, na prática, e paguei ali em 3, 4 dias, e eu lembro de eu batendo na porta, assim, toda honrada, assim, sabe, me sentindo, assim, mais bambambam, né? E aí, falei pra ele com um envelopinho, né? Falei, olha, agradeço muito, mas não precisei nem dos 7 dias. Tá aqui, ó. Tá aqui tudo bonitinho. Aí, ainda fechou a porta e falei assim, caraca, mas essa menina é abusada mesmo, né? Aí, passou um mês, eu voltei sozinha. Aí, eu falei, não, agora eu já sei o caminho. E aí, eu comecei a ir. Só que aí eu comecei a enfrentar algumas barreiras, porque eu tenho um estereótipo extremamente africano, né? Então, quem olha pra mim já sabe que eu tenho um pé na África, não sabe? Loira, de olho azul, meio metro, meio quilo. E aí eu comecei a ter alguns problemas que eu queria ir pra alguns países que eu não podia. E aí eu pensei assim, não, preciso de um cargo no governo. Porque quem tem cargo do governo tem uma carteirinha que pode ir pra qualquer canto, então eu quero essa carteirinha. E aí, eu fui muito assim, eu sempre fui buscando muito, sabe? Tudo que eu precisava para chegar onde eu queria. E aí, eu vim pro Brasil, eu lembro que eu falei assim pro meu marido na época, olha, me leva até a câmera, que eu preciso ir lá conversar com eles. E ele falou pra mim, o que você vai fazer? Você vai passar mais uma vergonha, né, Camila? Eu falei, não, só vou pedir emprego, pode ser até de faxineira, tá tudo certo pra mim, eu só preciso da carteirinha pra ir aonde eu puder entrar e não ter problema. E aí, entrei naquele mesmo dia para a Câmara de Comércio, que eu tô lá dentro até hoje. E isso foi, você entrou para a Câmara aqui no Brasil ou você já estava lá? Na verdade, assim, eu fui nomeada por Angola, por angolanos. Tá. Eu fui nomeada por angolanos. E, cara, eu tenho várias perguntas para te fazer sobre o business que você estava fazendo ali, mas você sentiu uma diferença cultural, assim, do Brasil com a Angola? Ou qual que é a sua visão? Então, antes disso, eu sempre fui muito envergonhada. Eu sempre fui uma pessoa extremamente envergonhada. Ninguém acredita, né? Mas eu sou envergonhada. Extremamente envergonhada. Eu sempre tive muito medo de tudo. Mas medo, assim, nível hard. Eu não era uma mulher que tinha um pouquinho de medo. Eu tinha muito medo das pessoas. Mas ao ponto, assim, tipo, chegou 3 ou 4, eu entrava dentro do guarda-roupa. De verdade mesmo. Eu tinha muito problema, assim, muito trauma, muita coisa. Então, eu vivia dentro do guarda-roupa. Minha mãe já sabia, vai procurar a Camila. Não achou em lugar nenhum, procura dentro das gavetas, do menor lugar que tiver, que ela vai estar lá. Porque eu, realmente, assim, eu tinha uma vergonha, um medo de tudo absurdo. Então, pra mim, ir embora foi um passo muito confortável. Porque era ali um desafio que eu podia saber quem eu era, mas, ao mesmo tempo, sem estar perto de ninguém que me conhecesse.
Então, para mim, foi muito mais fácil, porque como eu sempre fui muito envergonhada, ali eu podia trabalhar sem ter julgamento, sem ter... Tanto que um dos meus maiores desafios foi abrir a minha rede social para o Brasil. Porque a minha rede social, até poucos anos atrás, ela era fechada para o Brasil. E era o meu maior desafio, que eu falava assim, gente, como é que eu vou abrir a rede social e vou ser exposta no Brasil? Jamais imaginei ser comunicadora, ser uma jornalista, ter formações. Porque na minha família, assim, eu fui criada num estereótipo mais antigo, que mulher que estuda não presta, sabe? Fica no meio de todo mundo. Então, eu fui estudar depois que eu tive meus filhos. Então, a minha vida realmente foi totalmente transformada pelos desafios que eu fui me propondo. Uau! E aí, Medina, começou firme, hein? Eu tô impactada aqui com ela falar dessa formação dela só depois dos filhos, hein? Só depois dos filhos. E muito interessante, porque eu já viajava. E eu tinha, assim, loucura por ter uma faculdade. Era uma coisa que eu não precisava mais ali naquele momento, mas eu pensava, não, eu quero ser formada, eu quero ter o meu diploma. Sabe aquelas coisas que a gente traz, que a gente fala, não, um dia eu vou ter o sonho mesmo. Mas eu já estava viajando quando eu entrei na faculdade. Então, eu lembro que eu levava no avião, assim, aquele monte de livro, aquele monte de caderno, e eu abria tudo, e era o tempo que eu tinha para estudar. Era o tempo das viagens. E aí, a minha família às vezes falava para mim, Camila, que loucura, olha tudo que você está fazendo e você ainda não aceita tirar uma nota baixa. Eu falava assim, não, mas enquanto eu não terminar esse negócio, eu não paro. Eu não paro até eu conseguir. Eu lembro que teve uma ocasião que eu tirei uma nota baixa e eu falei, como é que eu vou falar isso pro meu filho? Como é que uma mãe fala pros filhos que ela tirou uma nota baixa? Que vergonha. Não, mas eu vou fazer essa prova nem que seja 10 vezes, até eu tirar uma nota alta. Uhum. E aí meu filho falava assim, mãe, você não quer parar? Você não quer desistir agora? Desistir, pensa bem. Não, eu falei, não, meu filho, não tem a menor possibilidade. Enquanto eu não for um exemplo real, eu não paro. E aí eu consegui me formar. E aí a gente sempre tem aquele negócio, né? Vai mais um, vai mais um, vai mais um, vai mais um. Aí eu fui me formar em jornalismo, fui tirar MTE, fui tirar DRT, eu quis tirar tudo, quis fazer tudo. Ah, legal. Mas uma pessoa que não falava, né? Que não tirava uma foto, que era extremamente complexada. Por fim, hoje tá numa rede nacional. Desabrochou pro mundo. Não, eu não saí de dentro do guarda-roupa, eu quebrei o guarda-roupa, né? Quebrou o guarda-roupa, né? É. E, cara, você apresenta programa de TV e de rádio. Uhum. A dinâmica ali, pra você, é diferente, assim? A forma que você tem que lidar numa emissora de TV, com uma emissora de rádio, estilo de entrevistas? Você sabe que, assim, às vezes as pessoas também me perguntam assim, cara, tá, você entrevista aqui, você entrevista na África, você entrevista em outros países. E as pessoas têm isso, né? Assim, tipo, é diferente? Como que é isso e aquilo? Gente, são pessoas. São pessoas. Eu penso assim, o meu foco, e eu fico tão à vontade com pessoas, e eu sou tão ali engajada em pessoas, em carreira, em transformação, em que ninguém volte para dentro do guarda-roupa, que muita gente nunca entrou, mas que vive lá dentro. Então, eu sou tão comprometida com essas dores que eu conheço muito bem quais são, que eu não enxergo isso, eu não enxergo a diferença do veículo. Na verdade, eu comecei pela rede social, que é o que muita gente começa, né? E eu entendi que, assim, a rede social, naquela época, ela dava mais engajamento do que dá hoje. Então, ela era a minha voz de uma certa exposição. Quando eu fui para a TV, eu entendia que era o volume. A rádio e a TV eram o volume, da intensidade de onde a minha voz ia chegar. Porque na rede social a gente é isso, né? A gente tem ali uma voz. E aí a gente pode citar vários exemplos de pessoas que têm voz, mas que acabam indo para outros meios de comunicação, de mídia, para aumentar esse volume. Então, quando eu fui mesmo fora para essas mídias, foi para isso, para poder aumentar a minha voz, mostrar e chegar mais longe aonde eu pudesse. Uau! E como foi para você quando você diz assim, hoje no Brasil eu consegui abrir a minha conta? Por que para você isso era de fato um bloqueio? O que mais te travava em relação a isso? Porque, assim, a gente se expor no nosso local é muito mais difícil. É muito mais difícil, né? Assim, olha, o meu primeiro evento que a minha família foi, tem uns 2 anos, mais ou menos. Olha isso, né? Eu faço evento aqui, mas assim, o meu primeiro evento que eu faço em tudo quanto é lugar do mundo, mas e daí, né? E aí, há uns 2 anos, eu fiz um evento que foi minha família inteira. Pense
pensem no tanto que eu tremi. Porque né, a gente tem aquele compromisso, né? A gente quer ser orgulho, a gente quer honrar a nossa família, a gente tem aquele compromisso muito maior. Então, o peso, ele é maior. Tanto que eu falo para os meus alunos assim, ó, quem tá te empatando? Quem está te empatando? Bloqueia nesse momento, silencia. Porque se você ficar ouvindo os julgamentos muito próximos, até de conselho, de proteção, de uma série de setores que existem ali quando você começa a se expor, às vezes você se retrai. E quando você não tem isso, fica mais fácil. E eu fui exatamente isso. Você falava pra mim, cá, vai lá, sobe num palco, arrebenta lá, com vários angolanos lá na África, no Cunene, no Congo, na Namíbia. Eu ia numa boa. Vai fazer um evento no Brasil. Eu falava, ai, meu Deus do céu. Como será? Como será o julgamento, né? A gente sabe que no Brasil o julgamento também é diferente. Aqui a gente tem esse negócio, assim, mais de as palavras, né? Hoje, tudo quanto é palavra que a gente fala, tem ali você tem que ter um cuidado maior. Sim. Então, para mim, foi um desafio muito grande me expor próximo aos meus. Nossa, que forte isso. Isso sobre as palavras. Hoje, você enxerga a internet de que forma? Em relação a esses... Desculpa, mas a minha família sempre foi muito conservadora. Muito conservadora, muito tradicional. Então, imagina, a loira de olho azul que se enfia na África e depois vai pra televisão. Tipo, eu destrambelhei de vez, entendeu? E eu lembro que quando eu vim pro Brasil, uma das primeiras entrevistas que eu fui dar... uma familiar falou assim pra mim, não aceito isso é um absurdo, não quero. E eu falava assim, e eu falei já sobre isso em alguns eventos, assim, que a minha maior libertação foi o dia que eu consegui virar pra minha família assim, ó, pensa em alguém que quer aparecer. Sou eu. Porque a gente sempre escuta, né? Tá querendo aparecer, tá virando blogueirinho, tá isso, tá aquilo. E eu falava assim, não, eu ficava vermelha, ficava mal, ficava incomodada. E eu lembro até hoje, assim, do dia que eu falei assim, pensa numa pessoa que quer aparecer. Sou eu. Se eu puder estampar minha cara na lua, eu vou estampar. Porque Deus não me fez pra ficar escondida. Ele fez, foi pra eu falar, pra eu aparecer mesmo. E eu vou honrar tudo isso. E depois disso, e eu lembro dessa mesma pessoa virando pra mim e falando assim, então tá bom. E eu pensava assim, gente, eu fiz tanto monstro pra ouvir isso. E aí a gente vai entendendo que são as barreiras que a gente tem que enfrentar pra mostrar o objetivo que a gente tem, que não é a realidade de todos. Mas que pode fazer muita diferença e que a gente pode ver as mesmas pessoas depois de um tempo fazendo aquilo com muita honra, vendo que faz parte daquele mundo. A internet, bem ou mal, de quando eu comecei, hoje a gente sabe que é mais normal, todo mundo tem conta em Instagram, isso, aquilo. Naquela época, não. Então, quando eu comecei em Facebook, bem no início mesmo, era uma coisa ainda muito julgado, muito mal visto. E às vezes julgado e mal visto por nós mesmos, né? Eu falo quando eu comecei a viajar tendo filho, as pessoas perguntavam, nossa, mas você tem filho, como é que você viaja? E eu falava, eu dou um para cada vizinho, vou dar um para direita, outro para esquerda, né? Gente, se um homem viaja, ele tá defendendo a sua família. Se a mulher viaja, ela tá fazendo o quê? A mesma coisa. Sim. Né? A gente não é menos mãe, não é menos pai, porque ele escolhe os caminhos do sustento dos seus filhos. Sim, sim. E, na verdade, isso que você falou, cara, eu até já falei aqui no podcast. Durante a pandemia eu fiz uma palestrinha para universitários e o tema era propósito, resumindo a história. Se a pessoa sabe o propósito que ela tem na vida e ela entende que para chegar no propósito ela tem que passar pelo processo, porque muitos desistem. Mesmo sabendo que, para eu viver esse propósito eu vou ter que sacrificar isso na minha vida, vou ter que focar mais aqui, vou ter que abrir mão disso daqui. E muitos falaram que desistem, isso me chamou muita atenção, até coloquei no capítulo aí do livro, pelas críticas que eles receberam de pessoas próximas a eles. Sim. Que é o que você trouxe aqui, o medo do julgamento de quem é próximo. Então, às vezes, tá num outro ambiente que não tem os próximos ali, ajuda a potencializar, Ajuda, te dá uma certa zona de conforto, mas que em algum momento tem que ser ultrapassado. Porque sim. A grande realidade é que quando a gente tem medo e a gente se priva dessa crítica e desse julgamento próximo, é porque a gente compartilha um pouco disso também.
Porque quando Tá você tá ali inseguro, firme, você sabe o porquê, você sabe o pra quê que você tá fazendo aquilo, você já não tem mais tanto assim, você consegue ouvir, você consegue entender que é a opinião do outro, respeitar, e aquilo não vai te afetar e não vai te parar. Eu falo que quando eu entrei na TV, aqui no Brasil, para mim, foi um desafio muito grande. E eu voltei assim, caramba, eu sou uma pessoa envergonhada, com medo, tudo isso, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu entendi que eu sempre fui ferramenta de Deus, e sempre que eu me comportei dessa forma, nada me parou e nada deu errado. Mas quando a gente quer ter o controle, quando a gente esquece um pouco de ser essa ferramenta apenas, é que as coisas se perdem, a gente vai por julgamento, por crítica, por isso, por aquilo. Então eu sempre me foquei muito nisso, até porque eu vivi África. Então a África, em todos os mundos que vocês imaginarem, foi sempre muito ali, eu e Deus, no que ele mandava eu fazer. Independente de religião, independente de rótulo, independente de qualquer coisa, mas assim, de você entender que o seu propósito, quando você tá como ferramenta exata no que você tem que executar, por mais que você queira fugir, por mais que você queira parar, você dorme, no outro dia, você esquece que você queria fugir. Eu vira e mexe, eu falava assim, não quero mais nada disso, imagina, seguidor, televisão, não quero mais nada disso. No outro dia eu acordava com 10 ideias. Eu falei, gente, eu não ia desistir ontem, que palhaçada que é essa? Eu falei, oh Deus, o senhor tá bangando comigo mesmo, né? A gente vai continuar com isso. E aí depois passava meia hora, já tava ali executando e tendo novos projetos, e assim vai indo. E aí, voltando lá para a questão do Instagram, das redes sociais que você abriu para o Brasil, e lá você se sentia mais livre, vamos dizer assim, sobre o julgamento na rede social, na época que você começou, para hoje, qual a sua avaliação? Porque hoje as pessoas falam muito sobre os hates e tudo mais. Como que você enxerga isso? Da pessoa sentir, te ver ali e já coloca um comentário ou qualquer coisa assim. Porque a família, a gente viu que teve um peso grande aí para você, mas em relação aos outros... Então, eu sempre ensinei trabalho. Eu sempre fui muito autêntica também. Eu sou uma pessoa extremamente atrapalhada. Pensa numa pessoa atrapalhada. Muito atrapalhada. Olha, eu já quebrei a mão de pisar em cima, sabe? Assim, eu sou uma pessoa extremamente atrapalhada mesmo. E como assim? A gente só fala de trabalho, só fala de rede social. Você fica meio chata, né? Vamos combinar que o negócio fica meio pesado. Então tem que ser pra quem gosta mesmo. Sim. Pra quem não gosta, se eu ficar falando o dia inteiro na minha casa de rede social, ninguém me suporta. Então ali acabou sendo um cantinho muito confortável pra mim. Muito minha tribo ali, sabe? Que aí, eu tô falando, eu tô percebendo que todo mundo já não me aguenta mais. Peraí que eu ligo aqui meu celular, que eu vou falar com tanto de gente que me escuta, que gosta, que tá ali comigo, não tem problema. E eu lembro de situações, assim, de eu falar, e às vezes o meu marido fala assim, mas eu só quero subir a montanha, eu não quero ter nenhum lema da montanha, eu não quero pensar em frase, eu não tô nem entendendo o que você tá falando. Peraí que eu vou ligar aqui, que as minhas seguidoras vão me entender. E aí, então, pra mim, aquilo foi ficando muito confortável, mas confortável ao ponto... de assim, eu dentro do ser Camila atrapalhado, às vezes tá saindo do banho, tá tirando a touquinha e tá falando assim, olha, eu tive uma ideia, não foca na touquinha, mas foca na ideia, porque vocês têm que saber para fazer isso que dá certo. Então, eu acho que eu construí ali tão assim, tão sólido, que eu não tive problema. Os problemas de hater que eu tive, eu concordava com eles. Então, assim, eu não tive problema dessa forma e nunca tive, não tenho até hoje. Mas, no geral, o que você acha desse tipo de coisas que acontecem na internet hoje? Porque aumentou o acesso, muitas pessoas, né? Hoje a internet... Na TV, quando eu entrei pra TV, começou a acontecer, às vezes, assim, umas brincadeirinhas que no Brasil tem, né? Essas coisas assim, de entrar ali alguém, fazer uma brincadeirinha, isso, aquilo. Mas eu sempre fui muito focada. Então, assim, tipo, vinha... uma pessoa ali mal intencionada fazer brincadeirinha, eu conseguia transformar ele num empreendedor numa boa. Eu consigo, assim, ainda fazia amizade, ainda fazia ele engajar, sabe? Assim, nunca dei espaço. Nunca dei espaço. E acho que eu sou muito, assim, muito focada mesmo. E muito isso. Eu sou isso. Então, não, vamos fazer assim, você tá falando isso? Por que você não faz uma página disso, sabe? Assim, então, tudo eu transformo em negócio. E aí, ninguém me aguenta. Ou vai trabalhar ou vai sair dali. Aí sim. Quando você fazia os seus conteúdos, por ser tímido e ter vergonha e tudo mais, você se assistia várias vezes ou você não gostava de se ver falando ou fazendo alguma coisa? Nossa, você vai achar muito engraçado. Eu sou bem doida mesmo, né? Você sabe que eu assistia tudo. Quando eu comecei na África. E aí, fazendo televisão, como convidada. Então, e aí eu assistia e eu falava assim, nossa... Não é que o que ela tá falando é verdade? Olha, que a menina ensina mesmo, né? Mas eu não conseguia conectar aquela pessoa que eu assistia a mim.
Eu acho que, pra mim, se você falasse assim, nossa, você não sabe fazer isso aqui. Aí eu falei, não, aquela era eu. Agora, aquela que eu assistia e que eu mesma me encantava com as coisas que ela falava, e que quando eu terminava a entrevista, eu nem lembrava o que eu tinha falado, pra mim, era uma pessoa que eu admirava. Então, esse encontro, pra mim, foi um processo. Porque eu não conseguia conectar. Até eu conseguir encontrar com aquela pessoa que estava na televisão, foi uma outra jornada. Olha isso, Gu. Porque o Gu também, você gosta de se ver, né, amor? Eu gosto. Mas você não é tímido, né? Você nunca foi tímido. Mas você faz autocrítica de falar assim, eu tinha umas coisas assim, eu tô falando muito essa palavra, tô repetindo muito aquela. Mas no conteúdo geral, eu sempre gostava. Falava, olha que a menina tá mandando bem. E aí eu falava, olha, bonitinha ela, né? Faz um negócio direito. E aí, mas tipo, como se eu estivesse aprendendo. Uma pessoa completamente doida, né? Mas por fim, assim, eu acho que eu me entreguei muito no propósito mesmo, sabe? Eu estudava tanto, eu passei tanto tempo estudando e procurando ser muito sólida no que eu fazia, até porque eu sabia que aonde eu trabalhava, se eu fizesse bem feito, era transformação, assim, de país, de família, de criança. Então, eu sempre fui muito comprometida com tudo isso. E então, eu não tinha muito tempo. O tempo que eu tinha era o tempo que eu assistia. Eu assistia o resultado. Então, parecia que eu aprendia com o resultado do que eu tinha estudado com as pessoas. Aquela união, sabe? Então, eu via aquilo tudo e eu me encantava. E isso fazia eu continuar. Top que você fala isso. Pra palestra, essas coisas, eu não tenho vergonha, não. Eu nunca tive problema em relação a isso. Mas pra gravar vídeo... Nossa! Agora eu tô mandando mais de boa, mas no começo... Agora eu também, assim, no começo, bem no comecinho, sabe o que eu fazia? Quando eu abri aqui pro Brasil, eu colocava, assim, um monte de etiquetinha. Se eu olhava no meu celular, parecia, assim, um negócio cheio de papelzinho colado. Porque eu cobria o ao vivo, eu cobria o número de pessoas, eu cobria tudo e eu falava assim, tô falando só com a dona Filomena, que era a minha melhor cliente na época. E era uma pessoa que eu falava com ela e eu sabia que ia dar certo. Então, tô só falando com a dona Filomena. Quem quiser ouvir, pode ouvir, porque eu não tô falando nada de errado. E pronto, porque eu vou trazer vou multiplicar as minhas Filomenas e isso vai dar certo. Então, era o meu foco, sabe? Eu tinha até a bonequinha da dona Filomena, porque eu só falava com ela. Aí sim. Cara, pegando esse engajamento aí das mídias sociais, a tendência no futuro continuar crescendo aí, Instagram, TikTok, como que Tudo, né? Não é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu sou muito lúdica também, e porque, assim, eu acho que o empreendedor ele já tem que aprender tanta coisa, né? Se a gente ficar falando muita coisa técnica, eu não consigo ensinar, até porque não é meu perfil. E eu sempre brinco que é a gente fazer parte das ruas mais movimentadas do mundo. Então, é um balcão. Nada mais é do que o seu balcão. Eu falo, gente, aquela porta de ferro da padaria é os stories. A vitrine de uma loja de roupa é o feed. Você vai deixar a roupa ali um mês sem tirar? Você vai deixar aquilo sem arrumar? Não. Então, eu sempre procuro trazer a semelhança. Eu não tenho essa divisão, assim, de muro pro digital, pro físico. Por quê? É a mesma coisa, são pessoas, o comércio é o que precisa, é o que um necessita. Então, não tem isso, o meio digital, o meio físico. Gente, são pessoas que você está fornecendo, aquilo é um balcão, nada mais que isso. Não adianta, eu quero vender o pão dentro da padaria, mas eu deixo a porta fechada. Alguém vai bater lá para ver? Não. Então, você tem que tratar aquilo como todos os departamentos do seu negócio. Né? Eu falo para todo mundo, pessoal, antes vocês tinham, para ter uma filial, para ter tudo isso, a gente procurava a rua mais movimentada, a gente gastava com sofá, placa, isso e aquilo. Agora isso é uma hashtag. E aí você tem resistência para colocar ali as cidades que você quer e chegar no público que você precisa, porque é de graça, então por isso você não faz bem feito. Isso é muito ilógico no meu mundo. Então, eu procuro ensinar isso de uma forma mais leve, sim, mais simples, mas que a gente entenda que é um departamento da empresa, como varrer o chão, como cuidar ali do financeiro, como a logística, é tudo isso. É a mesma coisa, só que não é possível mais um crescimento. É comprovado que em 2025, quem não está estruturado nas redes sociais, em 2030 está fora do mercado. Você fala isso como empresa? Eu falo isso como empresa, como negócio. Um negócio, business. Porque por mais que a gente trate como um relacionamento, hoje nós somos um maior negócio, independente do que você faça. Sim.
Então, se você não entender que você é o seu maior negócio e hoje você não pode estar escondido embaixo da cama, aquilo vai ser eliminado e vai ser substituído muito facilmente em poucos anos. Você falando isso, cara, muitos anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu vi um documentário que chama Gigantes dos Alimentos, que eles contavam as histórias das empresas americanas que hoje dominam o mundo, que trouxeram alimentos congelados, porque há 150 anos atrás não existia geladeira. Conta lá dos sucrilhos Kellogg's, do ketchup Heinz. Então, conta as histórias de como essas grandes marcas nasceram, que se tornaram aí centenários, Coca-Cola e tudo mais. E aí uma coisa que o documentário aborda de todas essas empresas, que eles mudaram a forma que o ser humano consome os alimentos. Então, os sucrilhos lá virou a refeição do café da manhã do povo americano e levou para o mundo. Então, seu café da manhã tinha que ter o potinho de sucrilhos. Mas aí eu te pergunto, tá bom, vamos pegar os sucrilhos. Você vai pegar os sucrilhos, vamos pegar qualquer comercial que a gente assistiu dos sucrilhos, qualquer post, qualquer coisa que tenha dos sucrilhos. Algum momento você viu descrevendo do que ele é feito? Não. Da Coca-Cola, se eu descrever do que ela é feita, você vai comprar uma Coca-Cola? Não. E aí você faz um post com uma caneca e coloca a caneca de porcelana embaixo. Entendeu, gente? Eu vou lá, vou colocar macacão vermelho, laranja, né? Laranja, vermelho, sei lá o que. Burro quando foge. Em cima no post e vou escrever embaixo macacão vermelho. Vai vender? Hoje, 92% das redes sociais, elas não chegam em quem compra o produto. Elas chegam no teu concorrente, mas não chegam no teu cliente. Então, assim, são coisas que a gente tem que olhar para essas pessoas tão experientes que fizeram e que estão aí, que mostram pra gente que você pode sair do zero e virar a potência que você deseja. Mas se você trabalhar com pessoas... Que é isso, gente? O grande mistério hoje é você saber ser humano. Olha que absurdo! A gente tem tudo. Eu falo para todo mundo, gente, utilize todas as ferramentas digitais. Mas o dia que você se transformar num robô, acabou seu negócio. Entendi. Peguei o código. Pegou? Entender de pessoas, né? Que bom, né? É isso, gente. É isso. Por isso que eu falo. Gente, às vezes, o povo complica. A gente complica, né, gente? Como a gente complica as coisas? Gente, robô, eu vou usar pra coisa do robô. Quem que é o seu cliente que você tem que agradar hoje? O primeiro deles é o algoritmo. O algoritmo eu vou agradar com o meu raciocínio? Não, eu vou agradar com a inteligência artificial, porque é disso que ele entende. Só que só ele vai fazer eu chegar no humano. E com o humano eu preciso ser quem? Humano. Simples assim. Se você entender que esses clientes são gêmeos hoje e um não anda de mão separada do outro, você domina a rede social, você chega onde você quer, você engaja, você comunica, você consegue passar seu recado. Anotou? Tá pegando. Tô aprendendo aqui, viu? Será que eu vou engajar, Gu? Com essa unha, eu duvido que não. Poderosíssima. Olha, pensa bem. Olha, a gente tem que ser malicioso para ter sucesso. O sucesso, Sim. ele não é para quem não tem fome, né? Ele não é para qualquer um, ele é para quem realmente quer. Eu já ainda falei isso nos stories. E eu tava falando, poxa, eu tava falando da unha dela, tarará, faz um post, já marca risqué, já manda pra ser patrocinador do podcast, olha isso e aquilo. Por fazer, não faça. Fique com seus filhos. Mas se for pra você fazer aquele negócio, vai intencionado, vai pra conseguir. Vai com o foco. Vai com sangue no olho, né? Porque senão... Hoje eu vi uma empresa que tá fazendo esses balmes, né? E aí, do sabor panetone. Eu falei assim, gente, olha que coisa incrível, né? O cara pega ali, tá fazendo aquilo, tá vendendo, tá estourando, tá crescendo. Cada hora ele faz um negócio, é no carnaval, é no Natal, isso aqui. Você tá sendo quem nesse momento? Você tá querendo ficar rico como? Ou é só ele que tem dinheiro que chega até nele? Não é isso. Você tem que saber realmente como que você quer alcançar. E ir pra cima. Porque também não dá pra... Hoje não dá pra gente ficar na pontinha ali da maré e querer molhar o pé só um pouquinho, né? Ou você mergulha ou você fica fora. Ou nem entra pro jogo, né? Não desce pro play, né? Se não for pra jogar, não desce pro play. E a gente tá pra ganhar o jogo, não tá? Tem que entrar pra ganhar o jogo. E o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país que mais tem inscritos no Instagram, correto? Só perde pros Estados Unidos, que né? perfeito, gente. Aí você vai querer o quê? Ficar fora disso pra quê?
Tem público para todos os gostos, né? Eu tenho que ir pro TikTok, tenho que dançar. Para, gente, isso não existe mais. Isso não existe. Eu ponho só no Instagram, não ponho no Threads. Por quê? Não tem gente ali que consome? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de alguns paradigmas, alguns conceitos, algumas críticas, algumas coisas que a gente ouviu falar e a gente acredita e só serve para prejudicar a gente, para tirar a gente do jogo. Aonde tem consumidor que compra, que precisa do meu produto, pode me procurar que eu tô. Põe meu nome no Google para você ver se não vê uma lista. Vem, quem é você no Google? Você tá fazendo parte, você faz parte das ruas mais movimentadas do mundo ou não? Entendi. E a visão que a Camila Silveira traz é top, né? Eu nunca tinha escutado dessa forma. Sério? Que as redes sociais... É verdade. Não, mas assim... E olha, esses dias eu fiz um evento da UIN, foi muito engraçado, porque eu entrei no evento e eu vi ali, né, assim... tecnologia é chato, né, gente? Vamos combinar que às vezes, assim... a rede social, ela tem 37 alterações no mínimo por dia. Vocês sabiam disso? Eu não sabia 37 disso, alterações por dia. Ou coisa chata. Ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. E aí eu olhei um tanto de empreendedor, eu olhei pra eles, eu falei assim, gente, eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada. Aí peguei e falei, quer saber? Eu vou transformar meu evento inteiro. Sentei ali, transformei o evento inteiro em quadrinho e um monte de coisa. Fiz um evento mega animado e ainda no final as meninas falaram assim, nossa, não é um evento, é quase um stand-up, né? Mas que a gente aprendeu, tudo aprendeu. Eu falei, não, mas tem que ser assim, porque senão fica muito chato, pesado e cai no que cai pra todo mundo. Ninguém faz. Ninguém faz porque é muito mais fácil a gente achar que não faz parte desse mundo. Mas peraí, você não faz parte desse mundo. Eu sempre pergunto, eu sempre inicio os meus eventos assim, quem tem resistência ao digital? Você tem resistência ao digital? Então me entrega o seu Waze, eu te dou o guia de papel que tem lá no meu carro, me dá o seu telefone que eu te dou um Excel que eu sempre carrego comigo, vamos trocar. Vamos olhar para as coisas como elas são realmente? Porque, na verdade, você ama o digital, você só não se deu conta. Sim, só não entende como funciona, mas você é um consumidor, né? Porque se você parar e desmistificar algumas coisas, aí você vai vendo que não, opa, faço parte sim, isso é para mim, ou você é. Em relação a públicos, assim, se você falou e eu concordo com essa visão. Pô, vai postar em mídia social, posta em todas, porque por trás sempre tem pessoas. Mas são públicos diferentes, por exemplo? TikTok, com Instagram, com... Então, assim, tem, né? Eu penso assim, dentro do TikTok tem vários públicos. Dentro do YouTube tem vários públicos e assim por diante. Né? Nada adianta eu chegar lá no jogo de São Paulo com o Corinthians nos 45 do segundo tempo gritando rede social, Instagram, empreendedorismo. Ninguém vai querer saber de mim. Sim. Não é porque tem um tanto de gente ali dentro que eles vão querer saber de mim. Então, desde que aquele público tenha interesse no assunto que eu desperto, aí eu vou engajar. Não tem como. Não é, o problema não é a ferramenta, não é o rótulo do shopping, vamos dizer assim. Sim. O problema é a forma que você se expõe e sabendo que muitas vezes as pessoas estão ali descrevendo a técnica do que elas fazem e quem elas são profissionalmente, isso só vai trazer concorrente, nunca vai trazer cliente. E só traz cliente a partir do momento que você descreve a dor, que você soluciona o desejo que você causa e a solução que você proporciona. Tem autoridade mesmo, né? Da forma que fala, o raciocínio que traz. Interessante. Né? Mas não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta. Manda! Aí, Samuca. Instagram. Se eu posto o mesmo vídeo, um no TikTok e outro no Instagram. Instagram dá 200 visualizações, TikTok 200 também. 200 ou 400? Nossa, ótima pergunta, Samuca. Arrasou, adorei. Então, são dois públicos diferentes, né? Assim, pode ser que sim. Eu costumo falar o seguinte, o TikTok, ele te traz, vamos dizer assim, ele é a rede que a gente joga no mar. Então, a gente vai jogar lá e vai vir todos os peixinhos. O Instagram é a vara. Normalmente, quem te vê no TikTok e gosta do seu conteúdo, automaticamente te procura no Instagram. E te segue primeiro no Instagram, isso é comprovado. Para uma pessoa te seguir no TikTok, ela tem que ter te visto pelo menos 10 vezes. Para a pessoa ter te visto, para te seguir no Instagram, ela te vê 7 vezes. Então, assim, a autoridade sempre vem do Instagram. A popularidade vem do TikTok. O ensino vem do YouTube.
Então é legal você ter uma malícia mesmo, porque se você conseguir trabalhar com isso, mas eu não sou uma pessoa que fala assim, eu tenho um conteúdo no Instagram, eu não vou postar no TikTok. Por que não, gente? Por que não? Eu vou sim, vou, porque tem pessoas e o que eu puder chegar, até porque a gente não sabe. Você não sabe qual vídeo que vai viralizar, você não sabe que vídeo que vai engajar, porque a gente fala muito das nossas dores, mas a gente não sabe do outro. Às vezes o que você menos acha que vai engajar é o que emplaca. Então, eu não deixo de pôr, não. Eu coloco em tudo. Em tudo. E assim, cara... Mas, só completando, a ordem. Primeiro Instagram, depois TikTok. Se você tirar do Instagram, se você tirar do TikTok e pôr no Instagram, você vai derrubar o Instagram. Se você tirar do Instagram e pôr no TikTok, você nunca vai derrubar o TikTok. Agora entendi. Anotou? Sempre postar antes, Sempre posta primeiro no Instagram. No Instagram você pode tirar do Instagram e pôr no TikTok. TikTok não. Mas, olha só, não sabia. O Instagram é a parte elitizada, vamos dizer assim, né? Não é que é criptografia, né? Vem por trás. Esse mundo tecnológico é meio doido. Ele vem por trás. Ele registrou ali o Instagram. É igual eu entrar na Rede Brasil com uma camiseta da Globo. Entendi. Eu chegar aqui na tua escola com uma camiseta de uma outra escola. Você vai olhar torto pra mim. Você não vai olhar pra mim e me amar à primeira instância. Não vai. Eu tô chegando com a camisa do teu concorrente. Então, por que a gente quer pôr isso goela abaixo deles? E achar que isso vai dar certo? Entendi, verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas é verdade. Já é o segundo. Galera, vocês estão anotando aí? Tá anotando, Samuca? Gente, é normal. Porque tá dando vários insights aqui, hein? É normal, são coisas que é verdade. A gente gosta de ficar tendo concorrente ali esfregando o nosso nariz? Não gosta. Por que a gente quer fazer isso com eles? E quer que engaje? Não, porque de fato, assim, teve vídeo que eu já postei no TikTok, cortes, assim, do podcast, que eu pus antes no TikTok, aí eu fui jogar no Instagram. Ai, que beleza. Aí você traz o logo ainda pra ajudar. Olha só. Você tá estampando a amadorzão. camiseta. Você Sim. tá entendendo, gente? São coisas que a gente não faz no mundo físico e a gente quer que no digital dê certo. Não vai dar. Você não faz isso no físico. E quando a gente começa, é que nem eu falo de turbinar, né? Aí não tá dando, o que eu faço? Bora pôr dinheiro. Não é assim que funciona? Uhum. Vai lá, turbina, tudo, paga a academia e não vai. Seu bumbum vai ficar durinho? Não vai, gente. É a mesma coisa de turbinar, ali é uma empresa, vai só comer seu dinheiro. Ou você tem um orgânico firme, que é o exercício, para depois você tomar o anabolizante e aquilo resultar, ou você vai gastar cada vez mais. E 2025 cada vez mais, com 74% a mais, pelo menos. Eu vi um vídeo esses dias que falou que quem tem celular da Apple não pode mais turbinar porque a Apple vai cobrar uma taxa do Instagram. Tem nada a ver isso daí? Não, pelo contrário. O Instagram, vocês sabem que o Instagram ele foi feito pro Apple, né? O primeiro acordo do Instagram... Porque vocês sabem a história do Instagram? Pouquíssimas pessoas sabem. Esses dias eu contei tudo. Gente, contei tudo num evento. Vocês têm que ver. Vocês sabiam... Olha, como casal é uma coisa poderosa. Vocês sabiam que o namorado teve a ideia de fazer um Instagram. E aí, a namorada aqui, né? Vamos combinar, né? Que é visão, né? Mas enfim, bafa essa parte. Aí, a namorada falou assim, eu não vou baixar esse aplicativo se não tiver um filtro de foto perfeito. Porque ela tinha um fotógrafo que ela levava as fotos todas para ser trabalhada. E aí, ela queria um aplicativo que tivesse um filtro. E aí, para agradar a namorada, que é o que o menininho tem que fazer, né? Aí, ele fez o filtro e ele fez o acordo com a Apple. Foi o primeiro acordo do Instagram. E aí, assim, começou tão pequenininho que ele ia pro cinema com ela e ele levava o computador, porque se fechasse o computador, caiu o aplicativo. E aí, depois disso, ele começou a fazer acordos com celebridades. Que é exatamente o que eu fiz no começo. Aí, depois, ele fez com o Justin Bieber. Aí, ele quebrou o acordo com ele, que aquilo estourou. Aí, a Camila Cabello falou que não, que ela não aceitava, porque ela gostava, que ela não ia sair da plataforma. E aí, ele voltou pro Instagram como acordo, fazendo as collabs, e eles foram aumentando o volume.
dos seguidores até chegar onde são hoje. Eles chegaram, acho que em 6 meses, eu conto lá a história no evento bonitinho. Acho que em 6 meses virou a potência que virou pelas parcerias feitas. Aí eu sempre falo isso, né? A minha primeira live aqui foi com uma pessoa que eu tinha lido um livro, assim, tipo, peguei o teu livro, li, aí eu falei assim, nossa, olhei a editora ali no cantinho, amei o livro e comecei a ligar todo dia que eu queria a live com o editor. Só que era um cara bem grande, né? E aí ela falava, não, meu Instagram era fechado, tinha 1.000 seguidores, eu era a princesa de Hollywood, né? E aí eu quero, porque assim, uma pessoa te fala não uma vez, 2, 3 meses, ela começa a falar sim pra se livrar de você, entendeu? Sim. Tá tudo certo. E aí eu falava assim, não tomei meu toquinho do dia, eu vou ligar de novo, eu vou, até eu conseguir, eu vou ligar, eu não vou dar paz. Aí o primeiro aceitou, eu já achei que eu podia chegar no Tom Cruise, entendeu? Assim, já sabia, se eu conseguir eu consigo o mundo, não é assim que funciona? Sim. Porque crescer sozinho, a gente não sai do lugar. Mas se vocês tiverem estratégia das pessoas que chamam, né? Ah, ok, eu vou chamar ali não sei quem, eu vou marcar Nestlé, eu vou marcar Risqué, eu vou usar tudo isso com malícia para fazer o meu negócio crescer, você vai subindo. Agora, sozinho, pelo conteúdo, isso é sangrento. É muito difícil. Peguei agora, a visão, olha isso. Peguei a visão. Entendeu? Tô tendo uma aula hoje. Faz um Reels. Todo mundo fala, Facebook morreu, né? Não é assim? Faz um Reels, tem uma estratégia ali no link que eu sempre ensino nos eventos. Quantos grupos de mulheres empreendedoras, de inspiração, de tudo isso que existe em Campinas, por exemplo, que você pode pegar aquele link do Reels e colocar em todos esses grupos que tem centenas de milhares de pessoas que normalmente não te seguem e que você pode engajar o seu Reels. Mas não, a gente põe lá e reza, né? E fica ali no vai crescer, né? Não pode ser assim, gente. Ou vai na força do teu braço ou não vai. Não adianta só postar e deixar ali parado, né? O teu sucesso é teu, não é do outro. Pode Sim. acontecer? Pode, mas se você contar só com isso, os boletos vêm antes. Os boletos vêm antes, né? Que aula. Eu tô pensando aqui, tipo assim, ó, o YouTube, nós tivemos vários vídeos que deu uns engajamentos, assim, legal, que até surpreendeu de ter algumas milhares de visualizações, mas eu vi que teve, de fato, essa divulgação orgânica, entendeu? Mas se você não crescer organicamente Sim, no sim. exercício ali, não adianta você pôr o whey protein que não vai mudar. Não adianta só postar as coisas Né? bonitinhas ali que não vai criar o engajamento, né? O Instagram ele não tá para prejudicar ninguém. Ele entrega o que tem visibilidade. É o boninho da rede social. Você entrega bem, ele vai te entregar. Você causa engajamento, o povo tem interesse em você, ele vai te entregar. Você põe dinheiro, ele vai te vender. Simples assim. Top. O Gustavo aprendendo. Nossa, Né? peguei esse insight, eu anotei. Não, esse episódio aqui tem que assistir mais de uma vez, ó, pra anotar. Não, a gente as vem mais de dicas. uma vez, tá tudo bem, né? Nossa, pensa em alguém que fala. Valeu, cara, mas foi assim, você tá trazendo vários insights porque o que você falou é real. E a gente vê que é coisa tão simples, né? Mas que se a gente parar pra pensar de uma forma mais descomplicada, sabe? Uma forma mais leve, assim... para pra pensar, olha o que vocês fazem aqui, olha o tamanho dessa estrutura. Se você aplicar 50% disso numa rede social planejada, não dá certo? Lógico que dá. Claro que dá. Olha, eu sempre falo isso pros meus seguidores, pros meus palestrados, assim, gente, nada do que eu falo você não sabe que precisa ser feito. Talvez você pode não saber o como, mas que precisa ser feito, vocês sabem que precisa. A gente tá ali para falar o como e falar isso de uma forma simples e funcional, porque senão você fica ali vendo 1000 contas de Instagram de quem lê um livro e ensina, ou 1000 palestras de gente ali falando teórica, nome bonito, isso e aquilo, e daí você vai chegar aonde? Não adianta. Sim, sim. Essa visão é real, cara. Na verdade, já teve, por exemplo, esses negócios assim, comprar seguidor, essas coisas, é tudo furada, né? Eu costumo falar que, assim, eu sempre brinco, né, assim, você quer matar, você tem que saber onde você vai esconder o morto, né? Você tem que saber o motivo disso e o preço que você vai pagar. Então, assim, você quer essa ilusão pra quê? Às Sim. vezes, até numa estratégia pode funcionar, mas você tem que saber onde você vai chegar. Em cliente pagante, você não vai chegar.
Sim, sim. Então não adianta, assim, querer encurtar o caminho. E aí, você para pra pensar, gente. O que você vai pagar ali, talvez, num número de seguidores, numa coisa que não vai vender depois, porque tudo isso é pra vender. Sim, Fazer sim. por fazer, por ego, eu acho que ninguém mais tá brincando tanto assim, né? Ainda mais quem tá fazendo negócio de verdade. Agora, o que você talvez vai gastar ali, você gasta pra fazer um trabalho direito e conquistar o que você precisa. Então, trata a vida mais com realidade que o negócio funciona. Vive o real, né? Camila, e a constância, assim, você acha que tem que postar todo dia, a pessoa que faz diariamente? Porque às vezes parece assim, eu vou colocar, todo dia eu colocar alguma coisa, vai encher lá de coisas. Então, é assim. Tem muita gente assim, né? Aquele negócio. Ai, meu Deus, deitei na minha cama meia-noite e meia, né? Aí eu falo assim, não postei nada. Peraí, deixa eu postar. Teu cliente tá acordado? Vocês já pararam pra pensar na vida útil de um post? Vocês já pararam? Porque assim, a gente é um grãozinho na areia do oceano, né? Sim. Vamos combinar. Quem sou eu na fila do pão? Então, assim, até o meu cliente ver o meu post, hoje um post ele dura de 4 a 6 horas. Eu postei meia-noite, o meu cliente ele vai ver esse post? Até esse post cair, isso vai ser visto? Então não adianta também eu cumprir tabela. Ah, entendi. Você tá entendendo? Não adianta Sim. cumprir tabela. Então, assim, eu preciso ter constância. São 30 milhões de posts por segundo. Quem você quer ser na fila do pão? Você tá entendendo? A gente tem que tratar o Instagram com seriedade, como um departamento, como qualquer outro da empresa. Então, assim, domingo, segunda-feira, sábado, sei lá que dia que você tem ali 2 horas para organizar o conteúdo da semana. A gente estava falando disso nos bastidores, que existem ferramentas hoje que fazem isso de uma forma muito rápida e simples. Você não precisa mais pensar no que você não precisa para fazer. Então, a partir do momento que você sabe que você tem o poder mesmo daquele negócio, você faz muito rápido. Então, você tira ali 2 horas, faz o conteúdo da semana e vai se dedicar no que precisa. Mantém com teus stories. Mas querer estar fora é aquilo. Tá bom, eu venho aqui na escola de vocês para fazer a matrícula. Eu venho um dia, tá fechado. No outro tá aberto. Aí eu passo mais 2, tá fechado. Eu vou querer fazer minha matrícula aqui? Mas nos stories vocês ficam 2 dias sem postar e acham que tá tudo bem. Entendi. Você tem relacionamento? Caraca, tá pegando a aula, hein, Samuca? Você tem relacionamento? Assim, vocês têm, tipo assim, né? A gente já tá aqui, mega íntimo, mega amigo, né? Sim, vocês vão me sim. contar o segredo se vocês me verem todo dia? Entendi. Vocês vão me ouvir falar? Vocês vão comentar o que eu tô falando se vocês não têm intimidade comigo? Sim. Não, Não, mas mas aí vai eu fazer- posto sim, e eu quero é o que todo raciocínio. mundo comente. Comente o quê? Qual intimidade você gerou? Qual amizade você tem pra pessoa falar do que você tá falando? A pessoa vai só te ouvir. Agora, não, você tá presente, você tá ali pertinho, você faz ali, né? Olha, no começo, gente, assim, eu sou uma pessoa atrapalhada, eu já falei isso, eu fritava pastel com meus seguidores, porque era o que eu tava fazendo com meus filhos, eu tava fritando pastel com meus seguidores, eu tava fazendo isso, eu não tava fazendo outra coisa. Então, assim, e pra mim tava tudo bem, mas assim, deixa eles participarem do negócio que você quer que seja pra eles. Você quer que seja pra eles um negócio que dê certo, mas você não quer mostrar. Aí, às vezes, o povo fala assim pra mim, ai, Camila, mas eu tava tão ocupada. Eu falo assim, então, era só ligar a câmera, né? Você tá ocupada é que tem conteúdo. Agora, se tá fazendo nada que não tem, eu não tô entendendo essa logística. É só ligar a câmera, gente. Bora. Deixa o celular aí no cantinho do que você tá fazendo. Mostra seus bastidores. Joga no CapCut. Faz uma trend. Não, mas eu acho que isso é o que a galera quer, né, moça? Ver o mundo real, ver os bastidores Isso. de verdade, né? Porque o robô já tem. Ô, cara, antes do Samuco perguntar, só pra eu Bora, não Samuco. esquecer, Fale. esse negócio, postar de manhã é melhor ou à noite, tem a ver ou com essa Por lógica exemplo, que você assim, falou? eu vendo roupa de bebê. Certo. Eu vou postar 7 da manhã. A mãe tá acordada, ou ela tá limpando a casa. Ou ela tá cuidando do filho, ou ela tá levando na escola. Ou ela tá indo pro trabalho. Tem que ter, de fato, uma definição do que é o seu público, conhecer o seu público, né? Daquilo que você tá... Você tá entendendo? Porque eu já vi tantos cursinhos assim online. Você tem que postar às 6 horas da tarde, às 18 horas. Não, tem que postar às 10 da manhã, por exemplo, que eu vi agora. Não tem que nada, né? Tem Mas que assim, nada, né? você não tem que nada, você tem que atender teu público. Não tem uma fórmula exata. Né? Você tem Eu, que por entender. exemplo, domingo à noite, hora do desespero, é o meu momento. O meu momento de deitar e rolar ali na rede. A hora que todo mundo tá desesperado pra fazer o plano da semana. Agora, sexta-feira à tarde, vocês acham que alguém vai me ouvir, gente? Quem que vai me ouvir? Eu sou uma chata, eu fico falando de hashtag o tempo todo.
Ninguém vai me ouvir, tá todo mundo pensando no sextou. Que inclusive é uma hashtag banida. Agora, assim, não pode. E aí, mas são coisas que a gente tem que ir pela lógica. A gente sabe que hora que a tua loja bomba, que hora que o teu comércio, se fosse físico, bomba, é aquilo. E eu adoro o digital, porque o digital não tem segredo, né? O digital, se você apertar um botão ali, você sabe tudo. Então, conheça essa ferramenta. Tanto que eu fiz o livro todo ilustrado. Aperta aqui, até porque é a minha cara isso, né? Eu não sou, imagina se vocês vão achar textão no meu livro. Não vão, vocês vão achar um monte de fotinho. Então, assim, aperta aqui, faz aqui, usa esse aplicativo pra funcionar esse negócio aqui, entendeu? Porque tem que ser uma coisa, é só você parar pra pensar. Que hora que a tua loja bomba? Ah, a padaria vai bombar de manhã. Então, naquela hora tem que ter lá um pouquinho antes, né? Já entra com o teu post e acabou. E, normalmente, pega um momento da tua vida, deixa aquilo tudo organizado e esquece, porque senão isso vai ficar muito pesado no seu dia a dia e você acaba não fazendo, porque imprevisto acontece, a gente é empreendedor, muita coisa acontece. Eu tive uma dor de barriga e não postei por causa disso. E daí, o algoritmo não vai querer saber. Só que se o algoritmo desequilibrar, o teu cliente que paga nunca vai te encontrar. Sim. Fala, Samuca, senhor Samuel. No seu ponto de vista, usando o Instagram como exemplo, qual opção você acha que alavanca mais o seu perfil? Postando um corte com R$100 de tráfego pago ou 100 cortes no orgânico? 100 cortes no orgânico. Jamais eu vou pôr R$100 no tráfego pago sem ter o orgânico funcionando forte, até porque isso vai ficar muito caro, não vai valer a pena. Ou sem um motivo muito especial. Então, por exemplo, então eu prefiro pôr 99 no orgânico e um com R$100 pago, promovendo um evento ou um produto. Entendeu? Mas para vender. Um corte mais especial. Para vender, Agora, por exemplo, eu tava falando para ele, né? A partir de 2025, a gente, a partir de 60 segundos, não chega no público que não te segue. Então, tá bom, eu já sei que não chega no público que não me segue. Então, eu vou pôr ali um tráfego pago naquele post, porque senão não vai chegar. Então, vale a pena eu impulsionar ele? Vale. Aqueles posts assim, sabe aqueles posts de, comente eu quero... para isso, para aquilo, para aquilo outro. 3 comentários iguais, o Instagram derruba teu post na entrega. Então, eu vou pôr tráfego naquele, para que ele fale e ali eu casse um lead. Então, existe uma estratégia por trás disso. Então, eu sei que se eu não fizer uma coisa ali, esse post não vai chegar. Então, algumas coisas que eu faço de errado, se eu tiver uma estratégia, passa a ser certo, entendeu? Se você fosse escolher 2 redes sociais, quais seriam? Por quê, gente? Com todas as outras aí pra me esbaldar. Mas qual que é a sua queridinha, assim? Uma que você sabe que ali vai dar resultado? Rede social, mas assim... Se eu fosse escolher 2, eu escolheria o Instagram e o TikTok. Instagram e TikTok. Mas aí eu já cairia pro YouTube, né? Mas enfim, eu iria pro Instagram e TikTok. Mas se eu fosse escolher 2 formas de exposição e não no rótulo rede social, eu sempre colocaria uma rede social e uma mídia. Porque na rede social, para você crescer pela rede social, é um trabalho muito grande. Mas se você associa com uma mídia, é muito mais fácil. Uma mídia que você fala assim, rádio, TV, essas coisas? Exatamente. Porque assim, eu participo, por exemplo, hoje de manhã do meu episódio da rádio. Eu pego aquele episódio, eu pico ele inteiro, eu transformo em reels de 30 segundos, eu jogo na rede social a semana inteira. Eu faço com que a vida da minha participação na rádio, ela se estique muito mais e eu marco todas as outras rádios do planeta Terra, entendeu? Porque na que eu tô hoje, todo mundo já tá me vendo. Também existe isso, né? Eu tô na Rede Brasil, aí eu vou fazer um stories da Rede Brasil, vou marcar Rede Brasil. Rede Brasil, quem tá lá já me viu, gente. Eu vou marcar onde eu quero aparecer. Entendi. Marca a Rede Globo, um exemplo, tipo isso? Isso, eu quero aonde eu quero chegar, eu tenho que ser maquiavélica ali na minha ferramenta de trabalho, porque onde eu já tô. Já tá ali, né? Oxi. Isso, inclusive, assim, nas hashtags? Lógico. Nas hashtags, na localização. Eu quero fazer um evento em Lisboa, eu quero mostrar o evento em Lisboa. Eu fiz em Campinas, na UIM, marquei Lisboa e eu já tive minha reunião, acabou. Entendi.
entendeu? Eu tenho que trabalhar ao meu favor e não trabalhar por trabalhar. Eu vejo que os empreendedores, eles trabalham pra caramba, né? Empreendedor trabalha pra caramba, gente. Vamos falar que a vida é fácil. Não é. Mas é muito trabalho aqui. Às vezes é legal você parar. Não, vou fazer só aqui, por meia hora, porque eu vou trabalhar muito menos aqui no braço e eu vou ter muito mais resultado. Raciocinar o que tá fazendo. Primeiro raciocinar, e eu tenho muito isso, sabe? Assim, se eu vejo que um negócio tá muito difícil, isso eu aprendi até com meu filho. Filho de peixinho, peixinho é, né? Então, assim, meu filho é assim, às vezes eu entupo ele de trabalho, porque 5 minutos tá pronto. Aí eu vou ver, o bichinho não fez nada, é tudo aplicativo. Então, quando eu vejo que um negócio, assim, tá demorando muito, tá ocupando muito meu tempo, tá me estressando demais, tem sempre um aplicativo que me substitui. Essa estratégia do livro, quando eu lancei esse Recomeçar com a Capa Amarela, o pessoal lá da distribuidora falou, ó, marca todas as livrarias. E aí eles foram colocando. Mas a gente tem que ser assim pra tudo, gente. Pra tudo. Pra tudo. Hoje eu tava com um profissional da área da medicina, eu falei pra ele, quem é o seu maior concorrente? Qual que é a hashtag que ela tá usando? Que eu sei que ela vende trilhões por dia. Quais são as hashtags dela? Pra que você vai ficar pensando, criando estratégia que copia e cola? E, cara, por exemplo, tem hashtag que, assim, um exemplo é... empreendedorismo. Parece lá 20 milhões lá, né? Na hashtag do Instagram, por exemplo. Quando tem a hashtag, é uma dúvida que eu tenho, quanto mais pessoas usam, é melhor você usar essas hashtags ou não? Depende do teu objetivo, da tua estratégia, mas quanto maior é o público, menor você fica. Porque é mais gente postando aquela hashtag, então, né? assim, eu pego isso aqui, eu vou jogar no meio do oceano, é um objeto que não é nada, eu vou jogar aqui no meio da mesa, ele é grande. Qual o impacto você quer causar e aonde? Então, me falaram já isso, que tem um Às vezes é legal reverso. você pôr uma grande, empreendedorismo, tem 20 milhões. Sebrae Bahia, Sebrae Acre, e pronto. Tá, entendeu? E segura o tchan. Entendi. Seja malicioso na rede social. Vocês sabem jogar xadrez? Eu amo jogar xadrez. Eu falo para todo mundo isso. Pega ali o jogo de xadrez, saiba qual é o aplicativo, quais são as ferramentas, quem é o peão que vai fazer para você, quem é a torre, quem é o... Vai e faz o seu plano para ganhar o jogo, que não tem erro. Colocar as hashtags do nicho que você quer alcançar com aquele post. Primeiro, hashtag dor, desejo e solução. Faz uma lista dessas palavras. Pega uma folha lá em branco, cria todas essas palavras. Qual a dor que você resolve, o desejo que você causa, a solução que você proporciona. Faz uma lista de palavras enormes. Essas são suas melhores hashtags. Pega essas hashtags e associa ela a locais. A locais de grandes públicos, a locais que você quer estar. Então, tá bom, eu quero fazer evento naquele lá, eu quero participar da Feira do Empreendedor, eu quero participar disso, eu quero participar... Chama eles. Assim, mostra pra eles quem você é. Não deixa, se a gente ficar esperando o povo ver, o povo vir atrás... Pode acontecer, mas aí a gente já conta com a sorte, né? Empreendedorismo eu conto mais com a ação do que com a sorte. Eu junto a ação com Deus e aí eu chego na sorte. Já virou um super corte, hein, Medina? Tá. Tô só observando. Tá tendo vários Falo insights. demais, né, gente? Não, a gente quer aprender, né? Ela começou a falar, eu falei, opa. Pessoa desabou, né? Isso muito me interessa. Pessoa fala. Não, mas tá dando uma aula aí que eu acho que é um assunto muito importante, que hoje muitas pessoas querem aprender sobre esse assunto. Não é nem querer mais, né? A gente já não tem mais opção. E é um trabalho real, né? Você tem que exigir ali o seu tempo, a sua dedicação, produzir um conteúdo que seja bom também, que entregue algo pro outro, né? Ai, gente, e tudo pra mim virar post. Pra mim é tão prazeroso. Tudo vira post. Hoje eu tava entrevistando e um moço falou lá umas frases. Eu falei assim, gente, como é que isso não é um post? Como é que essa pessoa não se desperta para isso? Que isso pode ser compartilhável? Né? Não realmente... Um monte de post. Eu acho que se fossem lá, assim, ilustrar a minha mente, ia sair um monte de post, um monte de emoji. Né? E aí, depois que você definiu o seu público, você posta sempre, tem aquela regularidade, usa as hashtags, as marcações certas, e monta seu plano, segue a risca, sem falhar. Porque... Uma academia. Hein, eu tava falando esse dia, academia, viu? Pecou. Porque eu gosto desses meus exemplos, porque ninguém esquece. Aí, eu tava falando assim, no evento eu falei muito sobre isso, nesse último. Tá, eu tenho 10 seguidores. Ai, mas eu tenho 10 seguidores, eu vou trabalhar 10 seguidores, eu tenho 100, Tá, põe 10 pessoas aqui nessa sala, vai ficar apertado?
Hoje Sim, você sim. vendeu para 10 pessoas, aí você não vai falar para 10 para elas não virarem 12, para elas não virarem 15, porque elas são poucas. Mas como é que é isso? Se ficar 10 pessoas no teu balcão falando com você, aí tá legal. Então, a partir do momento que você começa a derrubar esse negócio de digital e físico, e você vai entendendo que são pessoas que têm que merece uma atenção, sim. Porque Sim. 10 pessoas olhando pra você todos os dias e tendo interesse pelo que você fala. Eu me sinto tão honrada hoje de pessoas pararem pra me ouvir, parar pra ouvir tua voz. Olha que máximo. Não é a verdade. coisa mais incrível do mundo? Sim. Aí você tem 5, 6 pessoas ali fazendo isso e você não honra? E você quer que se transforme em 1000? É ilógico, gente. Faz uma base sólida de 10, que elas vão virar 15 amanhã, elas vão virar 20 depois de amanhã, e assim vai indo. É igual um comércio, igual na Ela escola. tá falando isso desde o começo. Sim. Mas e aí as Tudo pessoas, começa com o primeiro aluno. mas eu ainda Eureka. tenho 100, eu ainda tenho 100 seguidores. Gente, 100 pessoas é gente pra caramba. É. Honra, porque essas 100 pessoas aí num evento faz uma bagunça boa. Faz uma bagunça boa. Aproveita, pega essas 100 pessoas e aumenta o volume da tua voz, mostra isso pro mundo. Conversa com essas pessoas, transforma a vida delas, que você vai ver que no outro mês elas vão ser 200 assim. Vai crescendo. Medina. Um olha pro outro e faz, Eu observo ele, porque ele que gosta de ficar colocando, pagando lá os negócios, se programando. esse negócio tá? de pagar. E a minha rede social, eu parei de postar por muito tempo, aí agora que a gente voltou com o podcast, eu comecei a mostrar mais lá. E aí eu vejo que nos stories a galera vai lá, fica comentando, sabe? Sempre tem alguém ali. E eu tô sempre alimentando, mas no feed eu peco. Ele até tira as fotos. Alimenta, mas deixa as pessoas falarem, né? Porque aí às vezes eu também vejo, a pessoa fez 20 stories por dia e não deixou o público que tá vendo responder uma pergunta. Só falou. Você fica o dia inteiro com uma amiga que só fala na tua cabeça e não pode responder? Você não fica, verdade. gente. Você não faz amizade com essa pessoa. Então, assim, hoje lá na rádio, várias situações assim, porque era o tema da medicina tal. Tá, e você? Você tem? Qual que é a tua dúvida? Qual que é a tua dificuldade? Você gosta do verde, do vermelho? Traz seu público pra você, conversa com eles, é pra eles. Então, assim, se você entra numa loja, a vendedora não olha na tua cara ou não conversa com você, você já não volta. É Agora, verdade. aquela vendedora que liga pra você e fala que chega uma blusinha na tua cara, você tá sempre ali. Então, quanto mais você... eu coloquei lá os stories, aquilo. E aí, seu Instagram, como é que tá? Você tem problema de engajamento? Você fala o idioma tal? Você tem problema de vídeo? Conversa. Os stories ali é o meio mais próximo de você conversar. Então, começa a múltipla escolha, que é onde a pessoa, no primeiro ninguém vai responder, mas devagarzinho as pessoas vão perdendo medo de você se aproximando, até chegar aqueles textos maravilhosos, assim, que eu fico mega encantada, que eu sou muito honrada de depois, assim, fazer um post enorme com todos, porque eu acho que é uma satisfação muito grande. Pessoas que às vezes, assim, e eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu tenho pessoas que nunca me viram na vida e que falam, olha, há anos eu oro por você, há anos eu acompanho, eu aprendo. Eu falo, gente, olha que honra, que máximo. Pelo que a gente sabe. Sim, Né? Isso não é muito legal, é muito bonito. É verdade, cara. Isso. Não, foi uma aula aqui e na verdade eu tinha te perguntado lá dos seguidores, porque que aconteceu? Jogando aberto, já estamos tendo a consultoria aqui. Quando eu lancei o livro Recomeçar, antes dessa versão da capa amarela que eu lancei para a minha editora, eu tinha lançado por uma outra editora. Porque eles me prometeram um monte de coisa e não cumpriram nada. Resumindo a história, 3 meses depois que eu tinha lançado o livro com eles, eu tinha vendido mais de 300 exemplares, fiz o evento de lançamento e tal, eles tinham vendido menos de 10. E eu tinha fechado várias parcerias para distribuir o livro, e como essa editora não tinha cadastro nessas editoras, o meu livro não estava sendo distribuído. Então o que eu fiz? Como foi eu que tive que correr atrás dessas distribuidoras para fazer esse engajamento, eu fiz a rescisão do contrato, lancei o livro pela minha editora, que na anterior tinham me prometido tudo e não entregaram nada. E fez acontecer tudo. Fez acontecer. É isso. Só que quando eu fui lançar meu livro com eles, o que eles fizeram? Eles, você tem que contratar uma assessoria de marketing aqui da nossa editora. Eu falei, beleza.
Paguei, em 3 dias subiu 10 mil seguidores no meu Instagram. Mágica, né? Então eu falei, Que cara, mágica, agora eu vou virar Agora foi. Agora foi. Só que eu vi, por exemplo, antes disso acontecer, os meus stories davam umas 1.000, 1.200 visualizações. Veio 10 mil seguidores, caiu pra 200, eu falei, o que tá acontecendo? Mas eu não prestava atenção. Aí eu vi que era todos caras árabes, indianos, sei lá. Aí o que eu fiz? Fui removendo todos. Fiquei uma semana lá, removendo, um por um mesmo. Caraca. Aí depois de 6 meses eu não cancelei, porque eu falei, não vou excluir a rede social, que a galera que eu tinha ali, uma galera aluno da escola, os amigos da vida, empreendedorismo e tal, já tinha um certo engajamento, mas assim, demorou uns 6 meses para eu voltar a ter o engajamento que eu tinha antes de... Agora, no próprio Instagram, tem um botão ali nas configurações que você remove, né? Você remove. Mas na de uma época vez não só, tinha, né? Então, assim, é possível? Você acredita que tem entrevistado, às vezes que a gente vai entrevistar, e que a pessoa mesmo compra e manda pôr na tua conta, e isso acontece, é uma coisa, infelizmente, é uma porta aberta, para mostrar que você tem que chamar sempre, porque aquela pessoa te dá um retorno, mas que, na verdade, nada daquilo é real. Então, isso é uma prática muito usual. Isso é uma prática muito usual, gente. Gente, assim, as pessoas, elas traçam os seus planos, os seus objetivos. Samuca! Você pegou isso, Samuca? Gente, acontece. Eu vou chegar aqui e vou falar que eu sou a Bambambam e vou apertar um botão, vou subir seus stories para 10 mil. Eu posso fazer isso agora. Mas assim, prejudica? Tem como arrumar? Tem, leva tempo. Numa conta engajada, numa conta de presença muito forte, isso vai afetar? Vai. É uma porta aberta? Mas você consegue sair de uma forma mais rápida. Agora, olha, gente, esse negócio de, meu perfil não tem um seguidor falso, isso, aquilo. Eu acho que 1% hoje, sabe assim? Todos eles têm. O negócio é você saber se naquele número, a porcentagem que tá ali, fiel, e que tá chegando, e que tá entregando, real, ela tá fazendo honrar, entendeu? O resto é resto. Não adianta você também ficar se apegando nisso, porque isso vai acontecer o tempo todo. É igual gente que entra na loja pra não comprar. Vai entrar um monte, não vai comprar. É o seguidor falso, é o fake, tá tudo certo. Tá tudo bem, gente. Se a gente não desperta alguns sentimentos, a gente não engaja. Então, tá tudo bem. A gente sabe que se isso tá acontecendo, são pessoas que querem impactar por algum motivo. Então, é sinal que a gente tá fazendo parte do jogo. Mas você precisa, a sua presença e a sua estratégia tem que ser mais forte que isso. Porque isso pode acontecer sempre. Uau! Não é sempre que a gente tá num avião, né? E nega um assento. Não é, gente? Sim. Não é assim. Não é sempre. Mas fazer palestra em avião, adoro. Até porque é muito tempo de viagem pra gente ficar ali parada sem fazer nada, né? Já fiz várias. E tipo assim, até pegando esse exemplo da Medina aí, dessa menina aí que viralizou, né? Faz 10, 15 dias atrás. E de fato eu sigo ela, Jennifer. Eu vi que ela tava com... Temos uma vítima de Jennifer. Eu segui a Jennifer, eu estou seguindo a Jennifer. Seguiu a Jennifer, Samuca? Ela apareceu Eu no também não. Mas de 4 ela ganhou. Traz ela pro podcast. Ganhou. Traz ela pro podcast. Eu tava atrás da Jennifer também. Eu seguia, falei, Tá todo mundo tá falando dela. Falei, quem quer? O que ela fez pra humanidade? Ela negou o assento, mas tá bom. Deixando esse detalhe à parte, mas eu vejo vários vídeos falando, agora ela ficou rica. Porque, de fato... Deixa o especialista falar. Deixa o especialista falar. Eu quero ver essa opinião. Gente, vamos analisar a Jennifer. Assim, analise a Jennifer vamos analisar para a nós. Jennifer, né? Assim, Não, sabe o que eu achei o máximo? Ela falando que ela vai processar quem expôs ela, né? Porque ela tá usando tudo. É todo limão, ela vai transformar em suco. E ela tá fazendo isso desde o começo, muito bem. Quais são os sucos que você tá fazendo no seu limão, entendeu? Sim. Porque assim, o que as pessoas, infelizmente, hoje, menos têm? Equilíbrio emocional. É verdade. Ela viralizou por quê? Porque ela negou o assento ou porque ela simplesmente conseguiu manter o equilíbrio? E não se envolver numa situação que estava acontecendo ao redor dela, que qualquer um teria se envolvido. Né? Entendeu? Então é a gente analisar o que tem por trás disso. Porque é muito mais fácil a gente se afetar ali com a situação, a gente ter julgamento, a gente ter um monte de coisa, do que a gente fazer cara de paisagem, fazer que não é com a gente. Ou seja, ela foi contra a maré.
Ela foi contra a maré, Ela foi isso é contra a maré. verdade. E ela aproveitou tudo isso. E tá fazendo tudo isso ao ponto de, até o que deu certo, ela quer usar como artifício para ganhar dinheiro. E até onde a gente tá fazendo isso? Porque eu acredito que todos os dias a gente tem o nosso momento, Jennifer. Eu acredito, verdade. gente. Eu acredito. Eu acredito que a gente... Quanto será que a gente já não teve? Camila foi pra Angola. Foi lá... Olha, teve uma outra situação que foi da onde eu comecei a rede social, que foi aonde eu desci do avião, tava tendo pega pra capar. E África é África, né? A gente sabe como as coisas são resolvidas. Então, elas são resolvidas de uma forma mais drástica. Você respeita ou você tá fora do jogo. E eu catei todo mundo e levei pro meu escritório. Será que aquele não foi o meu momento, Jennifer? Que eu fiz uma live daquilo que deu certo? Então, assim, quais são os seus momentos, Jennifer? Vamos fazer assim, né? Hoje eu fiz um vídeo... Gente, eu tô doida pra postar esse vídeo. Eu fiz um vídeo de uma fofoca que tá acontecendo aí. E aí eu juntei todo mundo na rádio. Eu falei, tive uma ideia, vamos fazer um vídeo, vamos fazer... E ficou uma coisa super divertida, mas aproveitando um babado que tá ali estourando. Então, assim, gente, eu falo muito assim, vamos seguir o Léo Dias e vamos transformar isso em conteúdo? Segue essas páginas, esses babados que tá acontecendo aí e põe no teu negócio. Eu vou viralizar por mim, eu vou viralizar pela Virgínia. Eu vou viralizar por mim, eu vou viralizar pelo Neymar. Gente, eu vou no barco de quem tá funcionando. Jennifer fez o quê? Ela viralizou pelo conteúdo emocional. Não foi pela janela, pelo avião, nem pela criança. Sim, sim. Use o seu momento, Jennifer, né? A gente acabou de batizar, inclusive, isso. Ficou bom, não ficou? Ficou bom. Ótimo, O momento gente. Jennifer. O momento Jennifer. Qual é o seu momento Jennifer do dia que você tá usando pra viralizar? E aí a gente tá aqui com mimimi pra não mostrar um stories, enquanto ela tá ganhando lá não sei quanto da Marabras, da Magalu, sei lá da onde. Acho que foi no mesmo dia ou dia E seguinte. você tá querendo se esconder perguntando se tem que fazer stories no dia? Ah, gente, para. O que seria de Princesa Isabel com o Instagram? Fala pra mim. Joana Dark, gente, vamos pensar? Vamos parar pra pensar, a gente que fez tanta coisa sem essas ferramentas que a gente tem e a gente tá com mimimi pra usar? É verdade, hein? Aí foi na história. Não é? E gente tem última tudo. dúvida aqui pra tirar. Cá. Antes disso, Ah, curte, comenta e compartilha o nosso canal. Porque Compartilha também. Marca os amigos, né? Curtir. E não vem com essas amizades simples, superficial de só curtir, né? Porque isso não engaja. Curte, Que comenta, engaja. roubatilha, manda pros amigos, marca, né? Metralha. se Faz inscreve no acontecer. canal, porque nós somos muito gratos por vocês que estão aí do outro lado, acompanhando cada história que a gente traz aqui. E hoje, muito aprendizado com a Camila Silveira. Não deixe de também comprar, adquirir o livro dela, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Eu, com certeza, vou colocar em prática, amor. Ó, o super foco. sim, sim. Vou colocar em prática. E você? Se não colocar, eu puxo a orelha também, porque pensa uma pessoa que fica em cima. Ela vai da casa. Não, mas Agora a Camila vai vai falar ser assim. nossa Você mentora. vai ouvir ainda a Camila falar, nossa, orgulho da Rafa. Ai, Quando eu fui lá, e eu falei pra ela as dicas, ela seguiu e realmente deu certo, viu, Samuca? Ó, Eu amo isso, gente. Samuca é diretor, é outro que pega no Eu pé. acho que... Nossa, eu vibro. Pensa que eu tenho lá as minhas mentoradas, né? Eu fico olhando e falo, ai, subiu, não sei quanto... Aí eu fico mais feliz que elas. Eu falo, ai, que bonitinho, né? Tô conseguindo voz que presta a chegar no mundo. Tá funcionando. Pessoas que compartilham a boa mensagem. Não é? É isso. Tem que fazer valer. Vai valer. Cara, todas as postagens necessariamente tem que ter as hashtags? Não. Não necessariamente? Não, mas ó... Camila sendo Camila, né? Ó, assim... Camila, sai de Arujá, vem pra Campinas, sem placa na rodovia. Fica mais fácil, fica mais difícil. É mais Nossa. difícil, né? Gente, nada mais é do que a placa no trânsito. Por que se eu pegar o teu Instagram, provavelmente vai ter um tanto de coisa lá de escola de idioma, o dela provavelmente mãe, o meu um tanto de curso de televisão, de fofoca, disso, daquilo, o dele talvez coisas de edição. Por quê? Porque é o nosso comportamento. Isso são as placas que formam o algoritmo. Então, a partir do momento que eu tenho uma placa que direciona e que todo mundo é carregado ali pra dentro, isso é um funil mais fácil. Entendeu? Então, funciona ou não funciona? A gente tem, nas mudanças de Instagram 2025, a gente tem comprovado 43% a mais de entrega com hashtags. Na diferença agora, na virada do ano, né? Nas novas alterações do Instagram, que vai mudar muita coisa, que não é mais para amador. Mas é exatamente aquilo, eu quero chegar na Rua das Noivas
sem a hashtag Rua das Noivas e sem ter um endereço. É mais fácil ou é mais difícil? Nada mais é do que eu jogar um carro no meio de um trânsito enorme e não pôr nenhuma placa naquela rodovia. Aquilo vai ficar bagunçado. E quem sou eu no meio de 30 milhões de posts dentro dessa bagunça no trânsito? 30 milhões de carrinhos, eu jogo o meu lá no meio e eu quero que ele chegue num destino. Já veio uma última dúvida, Cá, que eu sei que seu tempo que tem. No final, a gente cobra a mentoria, fica em paz. Tipo assim, se eu colocar um post qualquer sem hashtag, só chega para os meus seguidores, ou chega para quem não é seguidor. E se eu colocar as hashtags, aí chega para quem segue as hashtags. Pensa numa sala que uma vai tendo uma porta para outra. Então, se passou na primeira, aquelas pessoas ali, a tia, a mãe, normalmente, né? A tia, a mãe, o filho, o pai, né? Curtiram e comentaram e compartilharam, que normalmente eles não fazem, porque no máximo eles curtem. E aí vai destrancar outra porta. Que aí vai pra quem? Vai pra aqueles parentes mais longe. Depois na outra vai pra quem? Vai pros seus alunos. Depois da quinta porta que você chega em quem não te conhece. Então tudo vai dar força pra você ultrapassar e destravar essas 5 portas. Então eu não pus hashtag, eu pus ali um textinho básico, sem nada, com menos de 3 palavras, aí ferrou, porque aí o Instagram mesmo bane. E aí eu não... Alguém se manifestou. Eu vou ter força pra ultrapassar essas 5 portas ou eu vou morrer no meio do caminho? Entendi. Entendeu? É isso. E aí, Medina, o que você tava... Não, eu ri porque eu pensei na legenda. Que é sempre um problema. Põe uma legenda grande, põe uma legenda pequena. Gente, que problema. Nós estamos na era do chat GPT. Depois que eu tenho inteligência artificial na minha vida, eu sou outra pessoa. Esses dias parou o WhatsApp, parou o Instagram, eu tava ali na boa. Parou o chat GPT, ferrou, emburreci. Falei, gente, nunca emburreci tão rápido. Gente, olha, o problema das pessoas é não saber falar com os robôs e nem com os humanos, né? A gente tem problema pra falar com os humanos e aí tem problema pra falar com os robôs. Aí ferrou, a gente não chega em lugar nenhum. Mas se eu viro ali pro meu chat GPT querido, que eu posso pôr até um nome no meu escravinho querido, que vai fazer o serviço pra mim, nem vai receber por isso. Vou falar pra ele, faça uma legenda persuasiva, que gere engajamento com as palavras buscadas pelo Google, do meu podcast, que fala sobre redes sociais, que vai precisar chegar nos empreendedores e que vai ensinar estratégias únicas dentro da cidade de Campinas e que chegue em todos os lojistas que precisem engajar no mundo. Com emojis. Com emojis. Bem-humorado e longo. Eu duvido que você não tá no Google amanhã. E eu vou pensar em legenda? Ai, gente, eu tenho mais o que fazer. Eu faço 5 programas por dia, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho um tanto de coisa, estou de mudança, mas é muita coisa. Assim, porque você diz 3 palavras, ele mesmo bane. O tamanho da legenda. Se uma legenda curta, uma legenda grande. Não, às vezes eu posso virar e falar assim, uma frase impactante, que gere engajamento, que engaje e que aumente os meus seguidores para quem busca Instagram. Aí vai ter uma frase, eu vou usar uma frase impactante ali como uma CTA. Tudo bem, um call to action ali para realmente fazer aquele negócio funcionar. Eu quero fazer uma frase porque eu quero provocar o meu público a falar. Ok, agora se eu quero causar engajamento dentro daquele post, eu vou fazer uma legenda boa, porque cada palavra, ela tá sendo ranqueada pelo Google agora, do Instagram. Tanto que se você colocar ali no Google agora, você vai ver que aparece normalmente a conta do Instagram de um post que deu certo. Nem sabia disso. Agora, pensar nisso, eu nunca vou ser capaz disso. Não, entendi. E outra também nem quero. Tem muita coisa pra pensar. Posso tirar mais uma dúvida? Vai, já estamos aproveitando aqui. Por exemplo, fiz uma postagem lá no Instagram, semana passada, pus uma legenda. Se hoje eu pegar e editar a legenda, editar as hashtags... Adoro. Hoje tudo bem. Agora, fiz agora. Daqui 10 minutos eu vou mudar, ele vai derrubar. Você só pode editar um post depois de 2 horas de postado. Tá. Então, por exemplo, errei, vou lá e vou editar. Vai derrubar? Vai. É melhor excluir e postar um novo, se for recente. Se excluir e postar um, vai ser depois de 2 horas também. Porque um vai estar atrelado ao outro. O algoritmo não vai cancelar isso e ele vai te travar. E hoje, por isso que eu faço... Não, vocês têm que ver, o meu evento é muito... Camila, jeitinho Camila de ser, né? Eu tenho o Google, que é o Pedrinho,
que é uma Ema. Eu tenho o Jorginho, que é um marreco, que é o ChatGPT. Eu tenho os 2 algoritmos, que são 2 bebezinhos de cabelo azul gêmeos. Porque eu sei que eu dependo de uma coisa para chegar na outra. Mas aquela forma ali lúdica, a gente encamila de pensar. E funciona, garanto para vocês que funciona. Top. E, cara, antes da gente finalizar, eu sei que você tem 20 eventos logo pro começo do ano. Como que tá aí? Fala da sua agenda aí pra nós. Para quem está nos assistindo. A gente começa o ano com todo mundo querendo saber como é que isso vai funcionar, né? Porque é uma das maiores atualizações do Instagram, é a alteração de 2024 para 2025. Que vai ser bem na virada? Eles mesmos entenderam que isso é um negócio que está funcionando muito bem. Eles fizeram para que seja um negócio, isso deu certo, mas que a proporção agora, ela realmente chegou onde tem que chegar. Mas tem data para essa mudança ou não? Então, isso já vem acontecendo muito, né? Muito. Não sei se vocês viram. Isso, diariamente, a gente tem atualizações e que é muito legal a gente participar. Olha, vamos dar algumas dicas, assim, muito boas. Não sei se vocês viram, mas ali quando você posta os stories, já tem a retrospectiva 2024. Sempre que você usa as ferramentas que o próprio Instagram te libera, é como se você fosse aquele filho que leva um bombom pra mãe, entendeu? Ele fala assim, olha que bonzinho meu filho, deixa eu entregar ele, que ele tá sendo bonitinho. Tá sendo um filho bem educado. Entendeu? Então, aquilo sobe. Por exemplo, vocês falaram dos stories. Olha um segredo que se vocês fizerem agora, se a gente fizer agora, amanhã vocês contam pra mim a diferença que deu. A gente pode fazer um stories contando a diferença que deu no Instagram de vocês. Sabe aquele qual é a sua? Use a sua. Que quando você abre os stories, tem lá, use a sua. É uma ferramenta que quando você abre os stories, use a sua. Sempre que você usa aquela ferramenta, o engajamento dos stories dobra. Ah, é? Então, pelo menos uma vez por semana, poste um use a sua. Porque aquilo, você vai ver que é impressionante o dia que você usa aquilo, você é o filho bonzinho do Instagram, ele vai receber aquele bombom e vai te recompensar por isso. Todo o Instagram, por exemplo, eu sou professor, eu sou empreendedor, eu sou isso, eu sou aquilo. No Instagram, você é quem? Criador de conteúdo. Todo Instagram de criador de conteúdo tem 30% a mais de entrega. Ou seja, você vai qualificar, vai editar aqui podcast. Eu vou pôr ali na qualificação podcast. Se eu colocar podcast, se eu colocar criador de conteúdo, vai entregar a mesma coisa? Aqui eu entrego 30% a mais. Então, quem eu sou no Instagram? Eu sou uma dentista, uma apresentadora ou eu sou uma criadora de conteúdo? Eu sou uma criadora de conteúdo. Entendi. Independente do teu setor. Então, se posicione na ferramenta da forma correta, como você é, e com as estratégias certas, que vocês vão ver. Ninguém segura. E a gente tem que ser esse, né? Ninguém segura. Né, amiga? Pegou essas aulas, Samuca? Que o Samuca vai ser o nosso... Né, Samuca? Nascemos pra isso. Maker. Não nascemos? Então já cola em mim que é sucesso. Já cola, hein? Já vai fazer a mentoria aqui, hein, Samuca? Cola em mim. Já vou carregar pro meu evento. Tem evento agendado pra região aqui, cara? Campinas, tem São vários, Paulo? tem vários. Eu sempre posto, mas tem vários agora no começo do ano da Win. Tem até uma mentoria que, se vocês forem lá no meu Instagram, tem na bio, a gente tem ali o link, mas que tem uma mentoria que eu vou dar agora personalizada de 4 semanas, acho que é só de alteração. Que vai ser logo em janeiro, para quem quer começar o ano arrumado. E dentro dessa mentoria tem uns momentos individuais, porque isso é muito pessoal, muito personalizado, né? Se a gente olhar para nossa mão, muita gente está imitando a Camila, mas não sai igual e vai fazer o que eu já fiz, então não tem problema. Então, a gente tem esse momento de pegar essa personalização e colocar ela na prática e transformar ela em engajamento. Então, tem isso em janeiro, mas a gente tem uma agenda bem legal. Inclusive, na região, nos primeiros 6 meses, tem vários. Pode acompanhar lá, persegue, né? Porque só seguir é muito pouco. Pode me perseguir numa boa. E aí lá eu sempre coloco tudo. Show! Galera, o Instagram da Camila vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu sigo a Camila, vamos continuar pegando as dicas. E antes de finalizar, cara, a gente sempre faz aquela, né, Medina? A pergunta final, cara. É que vira corte no Instagram. Adoro! E TikTok. Bora. Você viu que bonito no isso, YouTube, hein? não, vamos no YouTube também. No YouTube vira shorts. Kawaii. Né, Samuca? Não, cara, de você deixar aí
Principalmente nessa época que, ó, reta final de ano, estamos entrando aí Natal, Ano Novo, 2025 pleno. Vamos. Tive uma ideia. Ah. Camila criativa, né, gente? Mas, gente, vocês já pararam pra pensar, assim... Eu fico pensando em umas coisas assim, mas quem foi o maior influenciador do mundo? Vocês já pararam pra pensar nisso? Jesus. O que ele tinha? Discípulos. Ele quis crescer sozinho? Não, ele pegou lá os 12 caboclos pra estar junto com ele, passando a mensagem, não foi assim? Sim, Aí ele fez o quê? A Bíblia. E-books. Todos transformados em caderninhos. Olha que coisa mais linda, gente. Pensa. Né? E a gente ali... E fez tudo isso em 7 dias, o mundo todo. E a gente vai esperar virar o ano? Não. Então, assim, sabe? Eu acho que nada adianta. Às vezes, a gente pensa muito assim... 2025 vai ser o ano que vai transformar a minha vida. 2025 eu vou fazer o Instagram, eu vou engajar, eu vou isso, aquilo. Inverte isso. Seja você a transformar o seu 2025, os seus 7 dias, o seu Instagram, a sua vida. E pegue o exemplo de quem começou o mundo que deu certo e faz da mesma forma. Obedece a receitinha de bolo que não tem erro. E brilhe muito e deixa a sua marca onde passar, como Jesus fez. Da mesma forma. Uau, Medina. Essa mensagem foi profunda. Finaliza, amor. Que isso? Estou aqui na reflexão. Cá, gratidão pela sua presença, obrigada, por todo o conhecimento. Foi grandemente vocês, Amém, que vocês apareçam muito, brilhem muito, né? Eu confio muito, eu acredito muito que a nossa palavra ela tem que ser multiplicada e que a gente faz tudo isso para transformar pessoas. E isso tem um impacto muito grande. Quando a gente se predispõe a se expor, a ter microfones, uma mesa, receber pessoas, entrevistar pessoas, eu sei o quanto vocês estão comprometidos em transformar, em causar realmente o impacto. Então, que Deus abençoe que vocês façam isso ainda mais unidos como casal, cada vez mais e apareçam muito em 2025, Amém. que vocês merecem. A gente tem que Amém, aprender, né, Gu? Pegar tudo que aprendemos hoje aqui e colocar em prática. Sim, e teve muita coisa boa. Eu vi que você tá fazendo download até agora. Eu Você tá tô assim, fazendo download, cara. Eu gostei muito. Os episódios, né, os eventos que transformam a nossa vida são esses que a gente fica pensando enquanto tá aprendendo esses conteúdos E é troca, novos, né? essa Eu tenho troca. certeza que vocês têm muito para me ensinar, a Samuca tem muito para me ensinar, porque a gente é bom assim, junto, multiplicando, ensinando e fazendo a coisa acontecer. Os 12 discípulos. Os 12 discípulos. Que transformaram o mundo. E que estão levaram a aí, mensagem. e que passaram uma mensagem tão forte que até hoje todo mundo fala. Sim, Né? sim. Então, que cada vez que... Eu sempre falo isso, cada palco que eu subir, que cada vez que eu segurar um microfone, que seja para ser ferramenta de Deus e que a gente faça isso muito bem feito, com muita responsabilidade. Top demais, cara. Que Deus continue te dando saúde, motivação, Amém. para chegar cada vez em mais pessoas essa mensagem. Amém. Muito obrigada a todos nós, né, Samuca? Você também. Valeu, galera. Finaliza aqui o episódio, Medina. Curte, comenta e compartilha o nosso canal. Se inscreve, não deixa de se inscrever. Siga a Camila nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Eu já tô comprometida. Valeu. Valeu. Fala, pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!